Bom, gente, nós estamos começando aqui hoje com a Escola para a Paz. A Escola para a Paz é um projeto que, desde 2019, o Grupo Educacional Horizonte, e juntamente comigo, Bernadette Moraes, que tem a formação na área tanto de pedagogia, o mestrado, fui para a área de psicanálise por causa da educação, porque comecei a sentir que como é que lidava com situações que vinham para a escola, mas de repente não eram mais de matemática ou de português. Eram situações que me traziam desafios. Fui para a psicanálise, da psicanálise eu me apaixonei, comecei a atender e clinicar e trazendo junto para a escola como empresa e junto para a escola como lidando com pessoas, esse olhar da psicanálise. Continuei estudando, fui para o sistêmico, do sistêmico também fui para a hipnose e junto com isso vários estudos que trouxe o quê? A melhor compreensão de quê? Do ser humano. Hoje eu estou aqui muito alegre, estou com pais de aluno, estou aqui com alunos, né, que ingressam no IAD, ingressam em cursos universitários e eu estarei falando para você também. O tema de hoje é um tema que muita gente procura e que muita gente fala para mim, Bernadette, como é que cria filhos em tempo de depressão? Né? Então, aqui, ó, criando filhos fortes em tempo de ansiedade e depressão. Você aí em casa, ou vocês, né? Vocês que estão aqui junto comigo, vocês às vezes se sentem ansiosos? Levanta a mão para mim. Tem gente que sente. Olha, gente, de todos que estão aqui assistindo comigo e você em casa, levantou a mão também? Você se sente ansioso? Você se sente ansiosa? Será que nossos filhos também estão ansiosos? O que vocês acham? Os filhos também estão ansiosos? Sim, né? Meus filhos estão ansiosos e bastante. Então, o pai, muitas vezes, fala para mim assim, nossa, Bernadette, mas meu filho, ele faz assim até para mim, deixa eu deixar aqui. Ele faz assim até para mim, nossa, Bernadette, mas meu filho em casa está muito ansioso, não para quieto. Meu filho, Nelson, eu não aguento, meu filho não para quieto, está muito ansioso. Aí, na hora, eu olho para ele e pergunto, mas e você, como é que você está? E você que está aí do outro lado, como é que você está? Quando eu estou falando com meu filho ou minha filha está muito ansioso ou ansiosa, como é que eu estou? O que mais eu ando percebendo é como as pessoas, elas não estão nem percebendo a importância da respiração, ou de parar, e do autocuidado. Quando eu converso com os pais, que eles falam para mim assim, quando eu converso com os pais, eles falam para mim assim, mas como é que eu crio? Eu quero criar da melhor forma possível. Como é que eu, como professor, eu tenho muita gente aqui de pedagogia, como é que eu vou fazer o melhor para o meu aluno? Então, eu vou estar dando dicas para vocês muito simples. E essa escola para pais, gente, ela não era gravada. Então, você que está no YouTube, você que está nos vendo aqui, eu resolvi gravar hoje e gravar a sequência que terá uma gravação aproximadamente por mês. Por quê? Desde 2019 eu tenho esse projeto, mas eu nunca gravei. E eu vou contar uma coisa pessoal para vocês. No final do ano passado, de novembro, voltando de uma palestra da cidade de Pinhalzinho, que o prefeito tinha, né, me pedido uma palestra para o grupo inteirinho de colaboradores dele, e o pessoal que está aqui comigo, que foram também filmar e gravar, voltando de Pinhalzinho a Socorro, atropelamos um boi. E foi um acidente muito feio. Para ser sincero para vocês, estou compartilhando, não tinha pensado em compartilhar, mas isso me moveu várias coisas. E quando atropelou o boi, de verdade, a sensação, quem já passou por acidente sabe, a primeira sensação, você não sabe se você está vivo ou morto. Porque a sensação, você perde um pouco o sentido. E quando o carro parou, que eu não sabia se estava no meio da pista ou não, mas não conseguia descer para um lado, enfim, quando parou e eu desci, e de verdade, eu coloquei a mão assim, será que eu estou viva ou estou morta? Coloquei a mão em mim, se eu não sabia se eu estava viva ou morta. Percebi que, graças a Deus, estava viva e estava bem. A primeira sensação foi assim, nossa, Bernadette, e se você tivesse morrido? O que é que você ia deixar de sentir, né? O que você ia sentir que não tinha feito? O que você ia sentir que não tinha feito? Então, eu comecei a perceber que todo esse trabalho, eu tenho quase 40 anos, mais de 40 anos de educação e 20 na área de saúde mental. Estou para entregar o 4º livro, né, na minha área, mas eu não entreguei esse 4º livro. E um momento como esse, se nós juntos, com a energia de vocês, ou se você que está me vendo,
a gente conseguir compartilhar uma ideia que melhore um pouco mais para alguém, já valeu, não é isso? Então, eu percebi que eu tinha que fazer mais isso. Porque eu acabava fazendo isso para grupos ir embora e, quem sabe, a gente gravando, quem sabe a gente compartilhando o que nós estamos fazendo, a gente pode ajudar mais pessoas. Para você tem razão e tem sentido o que eu estou falando? Para vocês tem? Na verdade, como estou gravando hoje essa aula, e muito obrigada da presença de vocês, porque vocês também trazem para mim esse ânimo, que vocês também vão poder compartilhar um dia. Né? O que é que nós podemos contribuir com o outro? E me trouxe muito o sentido que se eu acabo sendo um instrumento, que se eu tive a oportunidade de estudar, e se eu tenho a oportunidade, que eu estou desde os 22 anos de idade, trabalhando em escola, trabalhando com educação, dei aula para tudo quanto é ano escolar que vocês imaginarem. Se eu tenho a oportunidade de passar por todo o estudo da área de saúde mental, então a minha obrigação é contribuir. E mediante o pedido dos pais, e muita gente, Flávia, me pergunta assim, mas como pai, como é que eu faço? O que eu faço? Então, é esse o meu sentido, tá? Então, hoje eu vou trabalhar só um pouquinho com vocês assim. Se eu amo tanto meu filho, se o meu filho é a coisa mais importante do mundo para mim, não é isso que os pais repetem para a gente? Então, a primeira coisa, a primeira pergunta é, você tem esse cuidado? Você tem esse cuidado? Mas como assim, Bernadette, eu preciso cuidar do meu filho? Essa é a maior desculpa que eu escuto, que as pessoas têm dado, assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu cuido de todo mundo. E quando eu cuido de todo mundo, eu acabo esquecendo de quem? Tem a premissa do avião, que todo mundo sabe, eu repito, porque ela é muito fácil da nossa memória perceber. Se você está viajando no avião, e você sabe quem vai viajar de avião, primeiro vai a aeromoça lá explicando, né, que se o avião acontece algum problema, alguma pane, cairão as máscaras. E se você está com as pessoas que você mais ama no mundo, do seu lado, né? E as máscaras caem para você, em quem você coloca primeiro a máscara? Em quem? Né? Então você fala assim, em quem você colocar a máscara? Tem muita gente, eu vejo que responde, no filho, na pessoa, né? Eu coloco no meu pai. Não, você não respirar, você não vai conseguir salvar o outro. Então, pais, a primeira dica é essa. Se você não estiver bem, traga um olhar sistêmico. Todo filho age por amor. Seu filho não estará bem. Então, quanto você também tem que, no seu lugar de pai ou de mãe, ter esse olhar que se você não se cuidar, é a premissa do avião. Você não vai conseguir. Porque o filho tem uma conexão com a gente muito forte, não tem? Eu sei que tem 3 filhos, eu sei que 2, né? E no sistêmico fala o quê? Que nós somos metade pai, metade mãe. E que tudo que se fala de um pai vai doer no filho. Tudo que se fala da mãe vai doer no filho. E não tem como mudar isso. E tem um lugar que jamais os pais estarão separados, que é no coração do filho. Então, entender esses conceitos que nós vamos trabalhar ao longo do ano é muito importante. Porque muitas vezes o pai pergunta para mim assim, Bernadette, como é que eu faço? Eu posso me separar? O que vocês acham? Quem está aqui comigo? Um casal pode se separar? Sim ou não? Vocês acham que um casal pode se separar? Você que está em casa, um casal pode se separar? Ou deve se manter porque está ali o filho? O que vocês acham? Sim, né? Muito bem, porque muitas vezes a briga é tão intensa que é melhor se separar. Mas o que é muito importante? Não tem ex-pai, não tem ex-mãe. Então, quantas vezes na escola aqui, quando o casal resolve se separar, a primeira coisa que eles fazem, sabe o quê? Tira a criança da escola. Aí você imagina, se o casal já está com o pai, né, e a mãe vivendo juntos, já há uma ruptura, essa criança tem que compreender bem o que está acontecendo. Então, é a segunda dica muito importante. Falar, conversar, ouvir. Chama escuta ativa. Será que você está ouvindo realmente o seu filho? Porque o seu filho vai respeitar a sua decisão. Porque quem é o adulto da relação? E aí, às vezes, esse pai pode se separar, até deve, se está tendo uma briga muito grande. Concorda comigo? Mas é entender que o outro não é seu inimigo. É muito engraçado, gente. Às vezes tem casal que chega para mim assim, Dona Bernadette, meu casamento não deu certo. Não deu certo? Quanto tempo você está casado? 30.
casamento nunca deu certo, será? Se você está 30 anos casado, se você tiver 2 anos casado, deu muito certo. Só que agora você está num outro momento de vida, a pessoa está num outro momento de vida. Mas eu não preciso ser inimigo por causa disso. Vocês acham que eu tenho razão nisso? Certo? Então, esse olhar é um tema que eu coloquei hoje. Como tratar filhos num tempo hoje que se fala muito em depressão, né? Que se fala muito em ansiedade? É você ter uma escuta ativa. É você ouvir o seu filho verdadeiramente. Agora, cuidado fingir que ouviu. Ou cuidado você achar que você chegar em casa, eu vou chegar... Ai, pelo amor de Deus, eu escuto muito isso. Ai, eu chego em casa, eu quero chegar em casa, eu quero descansar. Eu quero descansar, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, eu deito na frente da televisão para descansar. Deitar na frente da televisão, estou descansando, Simone, será? Existe a diferença entre descansar e descanser. Descansar o seu ser é uma coisa, onde você para de corpo e mente. Quando eu estou na frente da televisão, eu parei o corpo, mas eu parei a mente? Não. E aí a pessoa vai entrando numa exaustão. Vocês já sentiram, às vezes, exauridos? Cansado extremo, que dorme, mas mesmo assim acorda cansado? Então, eu quero dar essa terceira dica muito importante, do celular, da parte dos eletrônicos. O quanto os filhos e os pais estão se perdendo nisso também. Você concorda comigo que está ouvindo? Gente, quantas vezes eu pego, às vezes em restaurante, tá o pai, a mãe e a criança, mas os 3 estão aonde? No celular. Quantas vezes eu pego em situações de consultório de casais, onde a mulher reclama e fala assim, eu não sei mais quem é meu marido, porque a gente chega em casa à noite, janta, mas senta cada um numa ponta do celular e fica lá. No máximo, um vai tomar banho antes, depois um já chegou, já viu lá o Instagram e a gente dorme. Então, a parte de relacionamento acabou ficando de lado. E como é que a gente resolve os conflitos? Se você pegar a área da psicanálise, a psicanálise é a cura pela fala. Por que antigamente, né, nós tínhamos muito o quê? Yasmin, nós tínhamos muito assim, falava assim, parece que antigamente era melhor, né? Vocês não ouviram isso? Já ouviram isso? Parece que antigamente as pessoas tinham mais saúde. Já ouviram isso também? Não é que tinha mais saúde. Se você pegar um pouco, Simone, a gente pega a parte nossa, que eu sou da zona rural, o que faziam as pessoas? Acabavam, um ia, né, que plantava café, outro que fazia milho, outro que lá, mas acabava, as pessoas tinham o hábito de se reunir, você sabe disso, né? Iam para os lugares, iam para os terreiros, que falava da casa, ou nos sofás e conversavam. Vocês já viram isso? Para mim é muito comum, porque eu sou da parte do sítio disso, né? Então, conversar a cura pela fala. Eu trago aquilo que está me incomodando e eu trago para a consciência. Porque o subconsciente, gente, não esquece nada. Mas, quando ele não esquece nada, aquilo que estiver incomodando, vem em forma de sintoma. Eu camuflo aquilo que eu estou realmente querendo. Aqueles medos vêm em forma do quê? De sintomas. Eu quero deixar um conceito para vocês que é muito importante. Escuta ativa. Quando você vê o seu filho ou inquieto demais, ou amuado demais, nós temos a expressão da psicologia do dia a dia, que fala assim, isso não está normal. Já não fala isso? Nossa, mas parece que ele está quieto demais, isso não está normal. Não é isso? Se tiver isso não está normal, para. Né? Pare de loucura. Pare um pouco mesmo. Chega para essa criança, senta e cuidado, né? Para essa criança é sempre muito importante. Você pode vir aqui um pouquinho comigo? Pode? Sempre que é muito importante, olha, quando você está falando, se a criança está falando com você, mas eu estou aqui, fala então, fala, olha só, eu não estou ouvindo verdadeiramente. Eu não estou ouvindo verdadeiramente, concorda comigo? E quantas vezes a pessoa está? Fala aí, estou no celular, não estou ouvindo verdadeiramente. Então, se você quer um dado muito importante, mais simples do mundo, eu quero que o meu filho arrume o seu quarto, eu quero que o meu filho preste atenção na lição de casa. Então, primeira coisa, olha, gente, é olhar de frente para o seu filho. Tá? Olhar de frente e aqui, ó. Quando eu pego aqui, ó, ela não para de olhar para mim. Você pode, por favor, né, olhar comigo o seu quarto?
Concorda que isso é diferente? Então, toque o seu filho. Ó, tocar no cotovelo liga direto ao coração. Você olhar para ele quando vai falar, você está dando respeito e está tomando o seu lugar de adulto também, né? Então, eu posso negociar com meu filho? Pode, né? Às vezes, eu quero isso, tá, eu posso. Mas tem coisas que eu tenho que tomar o meu lugar de mãe. Tem razão? Você concorda comigo isso como mãe? Né? Porque quando o pai às vezes fala para mim assim, eu deixei para ele decidir. Ele que decida. O que vocês acham disso? Ele é só o que? Uma criança. Eu posso ouvir, escuta ativa. Olha, o que você acha? Olha, vem cá, o que você acha? E se eu chego também apontando, seu quarto está ruim, pronto. Lembra do conceito que eu falei que a mente é feita para proteger e economizar energia? Você às vezes fala com o seu filho e às vezes você tem noção, às vezes fala assim, parece que não ouviu o que eu falei, você já sentiu assim? Que a gente fala, mas parece que não ouviu? Já sentiu também? Então é isso. Quando a gente fala diretamente, muitas vezes a mente não ouve, porque ela se protege. E aí a sensação de gente, parece que eu falei, ninguém ouviu. Então, uma dica aí importante, escuta ativa. Além de escutar, olhar nos olhos, quando eu quero falar, agora é com você. Vamos sentar para fazer a lição? Compreenderam isso? Muito obrigada. Uma salva de palmas para ela que veio aqui me ajudar. Então, gente, dicas importantes do dia a dia, por favor, né? Quando sentir que algo que a gente fala, entre aspas, não está normal, não está bom, se algo não está bom, é sinal que eu preciso o quê? Parar. E quando eu paro, pare realmente, não finja que parou. Para, traga a respiração. E nós já devemos estar, né? É rapidinha a gravação. O que é muito importante na respiração? Vocês, pés juntos, para dizer que eu estou equilibrado, que estou bem. Vamos colocar os pés juntos aí também? Coloca os pés juntos, para que a gente tenha... Para que a gente mande essa ordem para o cérebro, estou segura agora. Ao invés dos pés juntos, nós vamos fazer a respiração, que automaticamente a gente faz, mas quando a gente presta atenção nela, a gente oxigena o cérebro. E é preciso ensinar isso para nossos filhos, acalmar. Volte a calma. Não precisa ir não, volte a calma. Isso vai funcionar para vocês, pedagogos, vai funcionar para vocês, ciências contábeis. Durante o seu trabalho, durante o dia a dia, meu Deus, que cansaço. Para. Faça esse pequeno exercício, que é o quê? 3 respirações profundas. Quantas vezes no consultório eu pego a pessoa que ela quer falar tanto, ela não está conseguindo respirar mais, Yasmin, ela está... Ai, meu filho, né? Então, o quanto nós temos que voltar a prestar atenção em quem? Na gente mesmo. Então, a primeira coisa de como trabalhar filhos em tempos, né, de ansiedade e depressão é voltar a nos cuidar. Tem sentido isso para você? Para vocês? É voltar a nos cuidar. Como que eu faço isso? Eu faço olhando para mim primeiro. Primeiro item, olhar para a respiração. Vamos respirar fundo 3 vezes e assoprar para cima? Vamos lá, ó. E assopra. Segunda vez, você que está em casa aí também. Vamos, perceba como você descansa. Vamos lá, de novo, ó. E... mais uma vez, ó. Você faz em casa isso. Já não deu uma aliviada? Parece bobagem, mas a gente começa a não fazer mais a respiração profunda. Mexa o ombro 3 vezes para trás e ensina o seu filho a mexer para trás 3 vezes o ombro, para que ele traga a força dele do que vem do ano antepassado. O passado tem que ser nossa força, não fraqueza. A história de cada um tem que ser nossa força. Para frente agora. Isso, ó, tem gente segurando o futuro aí. Vamos, pode soltar para ir para frente. Isso, você pode. Agora aqui, ó. Toma o que é seu. Ó, isso, toma o seu lugar. Toma esse curso universitário que vocês estão fazendo. Toma esse lugar de mãe que você tem. Toma esse lugar de pai que você tem forte. Gente, para o filho, ninguém toma o lugar de pai ou de mãe, de ninguém. Então, quando às vezes a gente tem outros papéis, tem que sempre tomar cuidado, porque a criança é a criança. Cuidado não delegar para a criança que ela seja adulta.
né? Então, às vezes, tem pais que falam para mim, fui na festa, Bernadette, e não se comportou. Mas a festa era de quem? De adultos. Você levou algo para a criança? Você levou um livrinho para a criança? Você levou um brinquedo dela? Não, eu quero que a criança seja adulta. Gente, é criança. Quem dá as orientações somos nós, adultos, tá certo? Então, esse exercício simples que eu dei para vocês, se vocês fizerem durante o dia, em pé, vai te ajudar a parar. Vai te ajudar a não cair na emoção. Vai te ajudar, muitas vezes, a não falar demais. Ao contrário, também não falar de menos. Ou a agredir. Eu lembro vocês que quem vos fala, quem está falando, vocês sempre tem uma intenção, tá? E se você em casa ou aqui abrir a boca, não é sinal de falta de educação. Na minha época, quem abria a boca, fala, meu Deus, que falta de educação. Não, o cérebro está relaxado, sentiu seguro, né? E está relaxando. Então, vocês que forem dar aula também, faço muitas coisas de pai com dar aula, né? No dar aula, a criança está... né, abriu a boca. Nossa, tá vendo? Minha aula não está interessante. Não, é que o cérebro está relaxando. Porque às vezes está bem agitado, tá certo? Muito bem. De questão de filhos, então, eu só deixei claro para vocês assim, para que eu cuide do meu filho, eu preciso me cuidar. Por quê? Para quando eu me cuido, eu consigo ouvir mais. Quando eu me cuido, eu estou atento ao que o meu filho está falando. Quando eu me cuido, eu tenho condições de participar verdadeiramente com meu filho. E eu quero lembrar vocês que essa fase passa muito rapidamente. E que se você se colocar à disposição para realmente vivenciar esse lugar, esse papel que ninguém toma de você, de pai ou de mãe, você vai sentir que seu filho se sentirá mais seguro. Que é uma questão de hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Tem uma filosofia ligada ao sistêmico do Bert Hellinger, que ele coloca leis do amor. E essas leis do amor coloca muito claro, hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Quando na família cada um está no seu lugar, o filho se sente pertencente à família e ele se equilibra. Então, para você, pai, o maior conselho que eu posso te dar, já finalizando, tome o seu lugar de pai, tome o seu lugar de mãe. O maior presente que você pode dar para o seu filho é sua presença. Sua presença no dia a dia dele. Sua presença se ele vai para um jogo de futebol. Sua presença se ele está na escola e trouxe uma tarefa para fazer. Sua presença na rotina do dia a dia. Você senta para tomar um café da manhã com seus filhos, você senta para um almoço com a família, você senta para um jantar, essa rotina vai ser muito importante para a educação dos seus filhos. Então, voltar a olhar e a enxergar verdadeiramente o seu filho. Mas como é que eu faço isso? Ouvir mais. Quando falar, olhe nos olhos. Quando falar, escute primeiro, para depois devolver. E uma das coisas principais, atenção à questão da tecnologia do celular. Tem afastado muito as pessoas, os pais dos filhos, em relacionamentos. Ah, não pode o celular nunca? O que vocês acham? Pode o celular? Um pouco, não pode nunca? Como é que é? O que vocês pensam disso? Pode ou não pode o celular? O que vocês acharam dessa lei nas escolas que não pode o celular? O que vocês acharam? O que vocês acham que está acontecendo mais na escola? Aprendizado. E que mais? O que mais está acontecendo na escola que é importante? Oi? Voltar a socializar. Perfeito, gente. Vocês sabem que eu fiquei encantada no primeiro dia, quando tirou o celular, que eu saí durante o intervalo, Yasmin, os alunos conversando em grupos, em duplas, né? E que não tinha mais. Porque nós não podíamos usar o celular já na sala mesmo, era proibido e tal. Mas no intervalo podia. Então não tinha intervalo. E a gente tem mesa de ping-pong, tem a quadra, tem todo o espaço sendo utilizado. Então, é de todo ruim o celular? Não. Porque a gente trabalha nele e está aí a tecnologia, não dá para eu negar. Mas tudo tem equilíbrio. E na casa também tem que ter equilíbrio. E pai, não faça que nem aquele pai, né? Que o ano passado, um pai que o filho não chegava de jeito nenhum na hora, eu chamei o pai e falei, mas o que está acontecendo? Ah, eu não consigo tirar o celular dele. Ele vai dormir muito tarde. Eu falei, mas quem que é o pai?
Eu não consigo. Mas quem que é o pai? Não, mas falei, por que você não tira o celular dele? Aí nunca mais esqueço. Esse pai vira e fala assim, mas se ele não gostar mais de mim? Filho precisa gostar da gente? Hã? Filho precisa respeitar. Tem que tomar o lugar dele de filho. Esse amor de filho, papai, é incondicional. Quando você, naquele momento, acha que você agradou seu filho, você fez certo, não, você deu um desequilíbrio imenso, porque você trocou de lugar, você se tornou amiguinho dele. Pai e mãe, pode ser amiguinho do filho? Pai e mãe, você é amiguinho da sua filha? Você é amiguinho do seu filho? Não, você é pai. Você pode ter até atitudes de amigo. Ai, que legal, né? Como esse pai falou para mim, eu não consigo tirar o celular, e o menino estava para repetir, porque não conseguia acordar, porque o menino ia às 3 horas da manhã, e esse pai não tomava o lugar de adulto. Né? Aí que ele faz, se ele não gostar de mim, eu falei, não precisa gostar, ele precisa respeitar. E sabe o que o senhor está fazendo para ele? Quando o senhor deixa ele fazer tudo o que quer, você está deixando ele tomar um lugar que não é dele. E ele, no inconsciente, desequilibra. Tem sentido isso para vocês? Entra nas leis do amor do Bert Helling. Hierarquia, eu sinto pertencente ao meu sistema familiar, eu equilibro. Mas quando eu começo tomar uma decisão, eu tomo a decisão, eu vou ver celular até 3 horas da manhã, como filho. Você concorda que está fora de ordem? Tem um adulto que fala, agora é hora de dormir. Tem um adulto que fala, agora, o celular pode ver de tal hora a tal hora. Ou não pode ver. Né? Cuidado com os exageros. Ah, não pode nada? Não é isso? Pode tudo? Não, gente. E lembrando a vocês, não tem mais ou menos grávida. Ou está grávida ou não está grávida. Então, assim, quando pode, pode. Se não pode, não pode. Então, eu acho que já deu tempo aí, Marcos? Já? Então, já terminando aqui com você, espero que eu tenha dado dicas importantes. Lembrando vocês que a primeira dica eu trago assim, até do Evangelho, amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se cuidar, você não consegue cuidar no outro. Pare de culpar o outro, falando que você faz tudo, que você ajuda todo mundo. Isso é uma mentira da mente. Né? Então, quando você cuidar de você, você vai conseguir cuidar do outro. Tome o seu lugar de adulto. Tome o seu lugar de pai e mãe. Assim, seu filho vai se sentir pertencente, vai equilibrar. Quando tiver falar com o seu filho, fale olhando nos olhos. Toque no cotovelo, para ligar de coração. E quando você também tiver que, com o seu filho, estar combinando algo, se eu vou para uma festa, vou para um lugar, quando você espera dele um comportamento, combina antes. Não queira que o seu filho tenha comportamento de adulto. Ele é uma criança. Quem coloca as ordens, quem coloca a rotina, quem faz todo o papel de adulto é você. Tá? Então, hoje, deixo essa reflexão da Escola Papais, do Grupo Educacional Horizonte. Muito obrigada a vocês aqui presentes. Muito obrigada a você que pode estar junto com a gente no próximo encontro. E todo mês nós estaremos com várias lives ligadas aqui, à Escola para a Paz. Que a gente possa contribuir com você. Esse é o nosso sentido. Um beijo. Obrigada, gente.